7/9 de 1963. E ela entrou assim com uma rosa, e a Bíblia está linda, está em perfeito estado. Meus irmãos e minhas irmãs e amigos que me ouvem, quero aqui cumprimentar as autoridades que se fazem presente. Está aqui o nosso vice-prefeito. Deus abençoe a vida do prefeito, da sua esposa. Também eu cumprimento os pastores de várias igrejas. Entre essas igrejas, o pastor Eliseu Fúvio, que é genro, que está aqui também, nos abençoando. Todos os pastores se sintam bem aconchegados nesse lugar. O lugar está propício. Eu sinto aqui o amor de Deus. Eu sinto aqui o amor de Deus. Obrigado à igreja da congregação Jardim das Orquídeas, que veio em peso para prestigiar esse casal tão querido, que é o pastor Guilherme e a missionária Wanda. Queridos irmãos e amigos, estamos reunidos na presença de Deus e dessas testemunhas, a fim de celebrar o voto de 50 anos de casamento dos nossos irmãos Guilherme e Wanda. Louvamos a Deus pelos casais vitoriosos que têm mantido fidelidade a seus votos. Disso são exemplo digno de honra o nosso irmão pastor Guilherme e a nossa irmã missionária Wanda, com os quais nós nos alegramos agora, celebrando esse aniversário de bodas de ouro. É para mim uma grande honra dirigir a cerimônia de um aniversário tão glorioso e transcendental. Bodas de ouro. O ouro significa a riqueza que se reflete na valorização do casamento e de uma história solidificada entre o casal e a família. De todos os metais, o ouro é o que excede mais fascínio sobre os homens. O ouro reúne beleza, o ouro traz o brilho e traz o valor indestrutível. E é uma maleabilidade, traduzindo nobreza do matrimônio, e na sua força do amor vai se purificando mais e mais, até se tornar ainda mais valioso do que o próprio ouro. Bodas de ouro, 50 anos. Eu começo a imaginar nessa data que nossos irmãos, há 50 anos atrás, fizeram um voto, um altar em uma igreja, e ali o pastor Guilherme, ainda mocinho ainda, bem jovem, bonito, é o mais bonito de todos os jovens, claro, porque se não fosse, a missionária não ia escolher o senhor, mas ela escolheu. Mas eu também não tenho dúvida que a missionária Wanda era uma miss, era linda, e o senhor, esperto, entre todas as mulheres do planeta Terra. Na época, não sei precisar quantos habitantes havia no planeta Terra. Hoje nós somos 7 bilhões, mas na época eu não sei, pastor. Mas o senhor escolheu, entre todas as mulheres, a missionária Wanda para ser a sua esposa, companheira, amiga. E isso Deus te concedeu, abençoou a sua vida poderosamente. E através do fruto desse casamento veio os filhos, né? Eu conheci aqui, eu relembrei o seu primogênito, seu filho, qual é o nome dele? Vânia, moço abençoado, também as suas filhas. Vieram os netos, né, pastor Guilherme? Vieram os netos, uma família bem postada, equilibrada, e louvamos a Deus por isso. Eu lembro, pastor, eu faço aqui uma conjectura, eu começo a imaginar o dia que o senhor votou, que o senhor seria fiel até os dias de hoje. E eu começo a imaginar o segredo de uma família. A família ela é composta e ela é postada. O homem é o sacerdote de uma casa, a mulher é a profetisa de uma casa, e os filhos são os discípulos. Olha o que vocês fizeram, discípulos, os seus filhos bem criados,
os seus netos bem criados. E eles estão vindo por aí. Os seus netos, pastor, é a flecha do flecheiro. Louvado seja o nome do Senhor, todos na igreja servindo a Deus. Isso é maravilhoso. Mas o porquê por que isso aconteceu? É aquilo que está registrado em Efésios. Fala sobre a mulher e fala sobre o homem. Nesses 50 anos de união conjugal, houve o momento que vocês cederam, né? A obediência da esposa para com o esposo, entendendo qual é a posição do marido. Vocês lá, quando o texto diz, o apóstolo Paulo traz uma exortação para os homens: homem, cada um ame a sua mulher. E o apóstolo Paulo ainda diz assim: e a mulher respeite o vosso marido. Se alguém perguntar para vocês qual é o segredo de 50 anos, aí está enquadrado na Bíblia Sagrada. É respeitar a Bíblia Sagrada, é aquilo que está na Bíblia Sagrada. Então o pastor Guilherme, ele amou somente uma mulher. Ele observava, ele via as mulheres, trabalhou com outras mulheres, provavelmente fez negócio com outras mulheres, mas o seu coração estava no coração da irmã Wanda. A irmã Wanda, de igual modo também, ela soube respeitar o seu esposo. Daí o segredo de 50 anos. Louvamos a Deus por isso, pastor. Então a Bíblia diz também que o apóstolo Pedro diz que quando no casamento há uma discordância, um dos casais precisa ceder, precisa pedir perdão, precisa reconciliar, porque a Bíblia diz que quando um casal está separado, as suas orações não chegam diante de Deus. Não chega diante de Deus. Você que está me ouvindo nesta noite, se você quer ter o resultado dos nossos irmãos, se você é uma mulher, entre, se enquadre naquilo que a Bíblia Sagrada nos orienta. Sujeitar-se não é ser escrava. Sujeitar é entender que o papel da mulher é o papel da mulher. A mulher está para ser auxiliar do marido. E o marido, diz a Bíblia, que ele é o provedor da sua casa. Louvado seja o nome do Eterno. Então a Bíblia diz no Salmo 128, como é feliz aquele homem. A Bíblia fala no Salmo 128 da felicidade de um homem, fala da felicidade de uma mulher, e fala também do resultado dos seus filhos, que se assentam ao redor da mesa para se alimentar. Eu não tenho ideia, eu tenho certeza absoluta que o pastor Guilherme, o prazer do pastor Guilherme estava em trabalhar para trazer o sustento para a sua casa. O prazer do homem é tratar bem a sua esposa, é ver a esposa bem postada, bem vestida. O prazer de um homem é ver os seus filhos bem educados, sendo bem tratados. Os homens trabalham para isso. Nós não trabalhamos para si próprio, para ficarmos ricos, não. O homem trabalha para trazer a providência para a família. E como é feliz o homem que tem esse entendimento. Então o segredo dos 50 anos, fechando aqui nessa pequena palavra de reflexão: se você quer viver 50 anos com a sua esposa, aprenda a renunciar. Tem hora que a gente tem que renunciar, tem hora que a gente tem que pedir perdão, tem hora que a gente tem que dar um sorriso. Casamento é uma longa viagem. O pastor Guilherme viajou 50 anos. Não é fácil, né, pastor Guilherme? Para chegar aqui. Então casamento é uma viagem. A gente começa a viagem e nós não sabemos como vai ser essa viagem. Mas o pastor foi muito bem instruído, provavelmente pelos seus pais. A missionária Wanda foi muito bem instruída pelos seus pais, foi muito bem orientada, e ela sabia que ia enfrentar uma vida. Fala de dificuldades, fala de obstáculos, mas Deus foi fiel na vida deles, e eles estão chegando aqui hoje de pé, com dignidade, para comemorar esses 50 anos. Durante 50 anos vocês se conservaram fiéis em seus votos. Louvado seja o nome do Senhor, tendo empenhado a sua palavra e o seu amor. Os anos transcorreram na infinita sucessão do tempo, e a vida mostrou-se por vezes agitada, com os muitos acontecimentos do viver diário. Vocês têm sido açoitados
por enfermidades, divergências de opinião, problemas familiares, enfim, adversidades mil. Porém, nada disso dobrou vocês. Pelo contrário, com virtuosa sabedoria e paciência, vocês permaneceram fiéis um ao outro. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso, meus irmãos, é com muita honra, com muita alegria que eu estou aqui celebrando esse enlace matrimônio dos nossos irmãos. É gratificante para mim e é gratificante para todos nós que esse casamento seja um marco nas nossas vidas. Se você quer ser bem sucedido na sua vida, no seu matrimônio, converse um pouquinho com a missionária, converse um pouquinho com o pastor. Ele tem experiência para nos relatar como ter uma vida bem sucedida no nosso matrimônio. Que o eterno Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe a todos nós. Amém, pessoal?